Boa tarde a todos e a todas presentes no meu canal. Hoje eu começo minhas atividades. De início, quero me apresentar. Eu sou o professor Rogério Oliveira de Carvalho, tenho formação na área de matemática e na área de filosofia, sou especialista, faço também o curso de Direito, estou no terceiro período de Direito e minha proposta aqui no meu canal é justamente trabalhar essas três áreas do conhecimento que são muito importantes para a vida da gente na sociedade. Inclusive, no meu modo de ver, e é por isso que eu escolhi Direito para fazer por último, que é o momento onde eu me encontro mais maduro, eu concilio, né, nessa área o curso de os conhecimentos de matemática com os conhecimentos de filosofia. A filosofia, como a mãe de todas as ciências, ela traz para a gente toda uma complexidade com relação a como entender o mundo de uma forma que a gente o veja numa situação contextualizada. A matemática, ela também tem suas deduções, mas a indutividade é muito mais usada do que a filosofia. Quer dizer, a matemática, ela é um dos principais instrumentos da ciência. O que é que liga a matemática e a filosofia? O que liga a matemática e a filosofia é aquilo que dá validade à filosofia. O argumento filosófico, não sei se a gente pode dizer teoria filosófica, mas os conceitos filosóficos, eles só são aceitos porque eles são carregados de coerência. Eles têm um sentido estrutural, sistemático, da lógica, que torna os conhecimentos filosóficos válidos e compreensíveis como aplicáveis no nosso discurso. Porque essa base lógica, ela dá sustentabilidade ao que é pronunciado pelos grandes pensadores da história da filosofia ou por quem se propõe a filosofar. Porque se a lógica não desse essa importância toda, essa validade toda, seria muito oneroso para a pessoa falar em filosofia. Seria um prejuízo falar em filosofia sem lógica, porque não é só o rigor da lógica que dá sentido à filosofia, mas existe toda uma questão de relação, de uma consciência que pensa como um objeto a ser pensado na filosofia. E essa relação, ela cria as possibilidades de um acúmulo de conhecimento que é justamente o produto dessa relação. Nós, da área da filosofia, estamos relacionados com a matemática porque a estrutura lógica que dá sentido aos argumentos filosóficos é a mesma estrutura lógica que dá, vamos dizer assim, eficiência ao cálculo, ao pensamento matemático, às interpretações matemáticas. Então, as construções matemáticas. E é por isso que existe, como existe para qualquer área, uma filosofia da matemática, assim como tem uma filosofia do direito, como tem uma filosofia da arte, enfim, para toda a área do conhecimento humano, nós temos uma filosofia. Então, a filosofia, ela está numa outra dimensão, quando a gente fala de filosofia e matemática e depois no final a gente vai analisar direito. Por quê? A filosofia, ela tem a capacidade de gerar as outras áreas do conhecimento. Por quê? Porque a filosofia é considerada um dos pilares do conhecimento. A filosofia, ela é diferente da matemática, porque a matemática, ela compõe uma das partes da ciência, né?
A matemática é ciência. A filosofia é diferente da matemática, porque a matemática é uma outra dimensão do conhecimento. Como muitos outros autores gostam de falar, é um outro pilar do conhecimento. Então, quais são os pilares do conhecimento humano? Filosofia, ciência, né? O senso comum e o mito, que o mito faz parte do senso comum. Então, a arte, são os 4 pilares. Então, arte, senso comum, matemática e filosofia. São os 4 pilares que dão sustentabilidade ao conhecimento humano e elas dialetizam entre si. Essas áreas todas, é como se elas formassem uma teia que é importante para o conjunto da formação humana, da construção do homem no mundo. Não há um mundo sem filosofia, não há um mundo sem ciência, hoje, principalmente. Não há um mundo sem arte, não há um mundo sem mitologia, sem o conhecimento do dia a dia, sem esse conhecimento herdado, sem esse conhecimento que é fruto de uma construção cultural, esse conhecimento que é repassado de maneira natural de pais para filho, que é o conhecimento do senso comum, e que a gente vai ver esse conhecimento, cada uma dessas áreas do conhecimento num vídeo diferente, numa aula diferente. Então, gente, essa introdução aqui é para abrir o meu caminho para as minhas aulas de matemática e de filosofia. É o grande desafio que eu quero enfrentar e quero trazer para vocês, se Deus quiser, com muito estudo, com muita fundamentação, com muita competência, para a gente se construir, né, no entendimento dessas 2 áreas. A filosofia foi muito importante na minha vida, a matemática também. Cada uma delas me trazem uma visão de mundo, uma forma diferente de interpretar o mundo. A filosofia, a gente compreende. A matemática, a gente entende. A gente percebe aí já que uma coisa é mais abrangente que a outra. O entendimento, ele é mais descritivo. A compreensão, ela é mais contextualizada. E aí o direito, onde é que o direito entra nessa história toda? Para a gente estar no mundo, a gente tem que se entender e se compreender no mundo. A gente tem que saber que para que a gente tenha uma convivência social harmônica e coesa, é necessário que a gente tenha todas as possibilidades estruturais de organização prontas ali para a gente seguir. A gente precisa de uma legislação que normatiza a nossa vida social. E para que a gente construa essa normatização, a gente tem que fazer parte de uma cultura, de uma determinada sociedade, limitada pela sua soberania, né? De um país, por exemplo, é soberano porque tem seus limites, e nesses limites é construída uma convenção legal, que é a sua carta magna, a sua carta máxima, a sua Constituição, onde nessa Constituição são criadas as leis, e essas leis vão dizer para a gente o que pode, o que não pode, o que é lícito e o que é ilícito dentro da nossa vida social. Mas o que é muito bom nisso tudo é porque o direito, ele precisa, para sua compreensão, às vezes, de competências matemáticas, às vezes de competências filosóficas, porque a filosofia está tão presente no direito
que às vezes em algumas áreas ela se confunde, porque a filosofia é geradora das problematizações, é geradora dos discursos, é como se ela fizesse as perguntas. A matemática é uma das ciências que está embutida dentro do direito, que ajuda a dar resposta ou respostas, né? Ela está presente justamente para mostrar em alguns momentos como aquilo se descreveu numa lógica matemática, num cálculo, às vezes um cálculo matemático ajuda a gente a elucidar um crime. É para isso que existe a perícia dentro das secretarias de segurança, que é justamente para que nessas perícias a gente consiga um laudo, onde esse laudo é justamente uma resposta científica matematizada para o que aconteceu. Geralmente a gente vê a presença da matemática no direito em ocorrências no dia a dia da gente, no mundo da gente. A gente no trânsito, por exemplo, quando acontece uma batida de carro, vai lá as pessoas que são responsáveis para fazer a perícia, tirar ali o laudo, né? Vai os auxiliares das S-Trans e dos DETRANS. E lá eles medem tudo, eles calculam, mensuram até a distância da batida para saber a velocidade que o carro vinha, eles medem a frenagem, enfim, dos cálculos, das mensurações que eles fazem, eles tiram um diagnóstico da situação. Só para mostrar como a matemática está presente no direito, e o direito, eu dando o exemplo de uma ocorrência local, o direito se utiliza justamente dessas informações para resolver as suas causas jurídicas, né? Seus negócios jurídicos, eles precisam muito da matemática, ou qualquer ciência que existe precisa muito dos conhecimentos matemáticos, a química, a física, né? Então, enfim, todas elas são matematizáveis. A sociologia, por exemplo, das humanas, até a sociologia precisa da matemática, né? Como é que são feitas as tabulações, os cálculos de probabilidade? Enfim, a matemática está presente em tudo, como a filosofia também. Agora vamos falar da filosofia. O que é a filosofia? Nessa introdução, que eu não sei se ela vai ficar legal, mas é essa introdução que eu vou colocar no meu canal. A filosofia, ela vai justamente complexizar o mundo. Não sei se está certa essa palavra, se não estiver, ela vai problematizar o mundo. A filosofia, enquanto a matemática traz e as outras ciências trazem as respostas, quem faz geralmente as perguntas antes da investigação científica é a filosofia. As primeiras hipóteses que são levantadas antes da investigação são chamadas de hipóteses filosóficas, porque é ali que é feita toda uma delimitação de tema-problema para pesquisa, para investigação científica. Então, quanto mais eu tenho a possibilidade de questionar, mais eu vou trazer a luz para um problema. Por quê? Por que a luz para um problema? Porque mais eu vou perceber que minha hipótese filosófica é carregada de sentido lógico. Mas só sentido lógico? Não. É carregada de quê? De maturidade racional. Por que eu estou falando em maturidade racional? Porque para eu questionar também, eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso ter familiaridade com aquela área do conhecimento sobre a qual eu vou ter as possibilidades de construir o meu discurso. O meu discurso como um discurso
que tem a carga de, vamos dizer, de crises necessárias para gerar muitos problemas. Então, gente, pensemos bem. Filosofia, ela pergunta, questiona, problematiza, porque também ela tem a capacidade de compreender o seu objeto de investigação numa situação de contexto. A gente vai ver nas nossas aulas específicas isto. O que é? Tudo que vai ser investigado pelo filósofo, para ser problematizado, ele está inserido num mundo cultural, está inserido num espaço, está inserido numa época, num tempo, onde eu posso contextualizar causativamente. É outra diferença da filosofia para a ciência. A filosofia é causadora. Ela causa o nascimento, a partir do nascimento de um problema. É assim mesmo. A ciência não. Ela é determinística. Ela é causa e é efeito. Ela tem a causa, né? Ela investiga toda aquilo que está entre a causa e o efeito, até para chegar no efeito. Então, quando ela chega no efeito, ela constrói uma teoria. O que é que acontece nessa teoria? Essa teoria também ela vai ser submetida a outra avaliação filosófica, a outras questões na filosofia das ciências, e essas questões vão gerar outros problemas. Por isso, o que é que a gente percebe aí? Que o conhecimento ele não é estanque. O conhecimento ele está num processo, né? Tanto o conhecimento filosófico, como o conhecimento artístico, como o conhecimento do senso comum, eles estão num tempo. Um tempo que dá a esses conhecimentos a capacidade de progredirem, de se construírem, de estar numa relação ou dialética ou determinística que é processual, né? E se é processual, ela vai estar sempre sendo alimentada para que a novidade, a vanguarda apareça para o conhecimento humano. Falando de filosofia e falando de matemática, falando de direito, e eu vejo que o direito é a condensação disso tudo. O direito, para mim, é a complementação dessas duas áreas, porque na filosofia do direito, eu estou começando a aprender muito como funciona a legitimação que normatiza a nossa vida em sociedade aqui no Brasil, principalmente no Brasil, um país onde nós temos uma grande Constituição, mas que precisamos muito ainda melhorar a aplicabilidade do nosso regimento, das nossas normas. Precisamos ainda alterar, né, algumas normas específicas que estão caducas e que precisam de uma reformulação para que ela se torne mais eficaz nos seus resultados dentro da vida social. Então, eu não posso falar muito de direito, porque eu estou começando direito, mas a matemática que eu vou abordar nas minhas aulas aqui é uma matemática a priori do 1º ao 9º ano. Vamos aprender a fazer conta desde o início, né? Os pedagogos, eles dão aula de matemática do 1º ao 5º ano. Mas a gente pergunta, as universidades, elas oferecem matemática o suficiente para os pedagogos, para que eles dominem a matemática
assim como os matemáticos, para aplicar a matemática do primeiro até o quinto ano, as experiências que eu tive com pedagogos, elas me mostraram que alguns, até por interesse próprio, conhecem, né? Porque eles são pesquisadores, eles buscam conhecimento, são interessados, querem fazer um grande trabalho, mas alguns outros, ou muitos outros, sentem muita dificuldade. Então eu acho que a culpa não está neles, a culpa está nas nossas instituições formadoras, que pecaram no momento de trabalhar os conhecimentos especificamente matemáticos com os alunos. Seus alunos que são os futuros pedagogos. Eles precisam, que são as pessoas que vão estar em sala de aula por meio do primeiro ao quinto ano, eles precisam da matemática. Não é só da metodologia de ensino da matemática. Eles precisam do conhecimento matemático. Tem conta de dividir que ela coloca muita gente em crise, principalmente a pedagogia, que aplica matemática do primeiro ao quinto ano. Tem conteúdo da quinta série que não é tão fácil assim não, que exige muito esforço, principalmente do pedagogo. Então precisamos pensar nisso. E o meu propósito seriam dois projetos na área da matemática. Primeiro, trabalhar a matemática do primeiro ao quinto ano, até mesmo com foco nos pedagogos. Por isso que eu vou trabalhar muito rápido. Não é com foco no aluno. Essa matemática do primeiro ao quinto ano. Agora, do quinto até o nono ano, vai ter como objetivo realmente trabalhar os conhecimentos que são trabalhados na escola, na minha perspectiva, né? E levar esses conhecimentos de forma onde eu vá também aprendendo a lidar com a técnica e com a tecnologia da aula à distância, que é um trabalho muito diferente. Aqui a gente está acostumado a lidar com os alunos, né? Eles ali, olhando para eles, entrando em contato com eles pela comunicação. E na aula à distância que a gente fica olhando para uma câmera. É uma câmera, essa coisa solitária, essa coisa sem vida, onde a gente fica fazendo às vezes o papel de professor e de aluno, né? A gente mesmo se questiona, porque a gente fica imaginando que tipo de questão está na cabeça do aluno. Mas é interessante porque elas vão ajudar enquanto recurso ao professor a melhorar mais ainda o seu trabalho. Eu acho que no mundo de hoje, tudo que vier para somar tem que ser aceito, porque o professor ele não pode ficar alheio ao novo. E essas tecnologias, elas chegam num momento muito bom. Imaginamos a nossa situação hoje sem essas tecnologias. Uma pandemia como essa que obrigou todo mundo a ficar em casa. Então, o ano letivo só não ficou perdido porque a gente teve a ajuda da tecnologia, a ajuda das redes de comunicações, a ajuda da internet, a ajuda dos instrumentos tecnológicos facilitadores, que trazem para a gente as informações, trazem para a gente a ciência, a arte, trazem para a gente a informação, enfim. Nós estamos muito mais próximos um do outro com essas novas tecnologias. Nós conversamos com pessoas do Japão, com pessoas dos Estados Unidos, com pessoas da Europa. Então, isso tudo é facilitador para que a gente, nessa troca de informações, a gente adquira, aprenda mais, né? Ensine mais, a gente se torna
dentro do mundo, uma pessoa que pode propagar o seu trabalho, mesmo que esse trabalho não seja reconhecido pelas pessoas que estão ali próximas. Às vezes a gente pensa o seguinte: não estou me destacando aqui. E aí com esse leque de oportunidades e de opções, a gente fica pensando o seguinte: poxa, eu estou aqui, e estando aqui também eu estou com o mundo. Se eu não sou valorizado nem reconhecido aqui, eu tenho como propagar o meu trabalho para ser reconhecido em qualquer lugar. Isso vale para a gente perceber que no mundo de hoje a gente tem oportunidades que às vezes estão na mão da gente. Celular, por exemplo. Eu estou fazendo essa aula introdutória desse vídeo com o celular, ele está aqui na minha mão. Daqui eu vou mandar as minhas informações para o planeta inteiro. Nunca esteve tão fácil a gente escapar, vamos dizer assim, da solidão, né? A palavra correta é essa, da solidão, como nós hoje temos essa facilidade de me relacionar com quem eu tiver a intenção de me relacionar. Até mesmo como eu trabalho, eu sou professor, estou sem escolas para dar aula, mas eu estou dando aula. E aí, as vias comerciais que foram construídas nas redes, dependendo da qualidade da minha aula e da eficácia do meu trabalho, eu posso me destacar e conseguir os recursos necessários para eu alimentar mais ainda ou este trabalho ou empreender em outros, porque como o mundo é dinâmico, a vida se transforma e a gente também se transforma. E aquilo que a gente está fazendo hoje é passível de transformação. E a gente reza para que seja uma transformação progressiva com tons de qualidade que melhorem justamente o nosso empreendimento. E é com essa fé, com muita fé em Deus, que eu acredito em Deus, graças a Deus estamos aqui, que eu estou abrindo o meu canal, pedindo a vocês que dê aquele likezinho de legal, quando for realmente legal o meu trabalho, e se Deus quiser, vai dar certo, e eu vou conquistar também o meu espaço, que vem de acordo com as minhas habilidades e competências, que seria para mim muito bom ser reconhecido por isso, ser reconhecido pelo que eu faço, ser reconhecido pelo que eu acredito. Então, com fé em Deus, estamos juntos.